Meus irmãos, o cristão, ele precisa guardar o sábado para ser salvo. Se ele não guardar o sábado, ele não vai ser salvo porque ele está indo contra um mandamento de Deus. Eu acho que é o 4º mandamento. Tem igreja, denominações que segue isso, ele segue mesmo. Tem uma doutrina muito acochada. E eles ensinam que o sábado tem que guardar. Não guardar o sábado, alguns falam até que a salvação está em jogo, se não guardar o sábado. Deixar bem claro aqui que esse vídeo aqui não é para atacar ninguém. Amo meus irmãos que defende essa doutrina. Conheço muita gente dessa igreja, um povo prestativo, tá? Um povo carinhoso, um povo acolhedor. Admiro muito a recepção de vocês aí nessa igreja. Mas, se eu for levar aqui para o lado teológico, se eu for olhar aqui dentro da Bíblia, aí a gente temos que falar a verdade, tá? Para todos aqui. Faz parte da salvação ou não? Eu já gostaria que você já comentasse aqui abaixo aqui. Gostaria de ler o seu comentário, saber a sua linha de raciocínio, irmão. O que você pensa em questão disso aí? Outra denominação não come carne de porco, a outra não toma coca. É tanta doutrina, tá na Bíblia. Vamos lá. Eu gostaria que você deixasse o comentário, mas com Bíblia, sem opinião, tá? E sem achismo. Tem que ter Bíblia, ok? Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta aqui. Se o sábado ele faz parte da nossa salvação, quem não guarda o sábado não vai ser salvo, por que os apóstolos não pregou isso para a igreja primitiva e nem para os gentios? Ponto de interrogação. Você pode me mostrar dentro da Bíblia eles exigindo isso dos crentes ali da igreja primitiva, né? E para os gentios, somos nós? Você tem uma base bíblica aí para me mostrar? Porque eles não fizeram essa exigência. E mais, Jesus também não. Isso é Bíblia. Tem gente que quer seguir a lei de Moisés. Ah, irmão, então o Velho Testamento, a gente não precisa mais? Vamos ignorar? Não é nada disso que eu estou falando, não. A Bíblia toda, ela é interessante, ela é para ensinar. O sábado, ele existe na Bíblia, com certeza, está lá, está escrito lá. Vamos começar aqui sendo honesto. Então, não foi aqui invenção de homem. Está aqui Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o versículo 10. Texto: lembra-te do dia do sábado para santificar, olha só, para santificar ao Senhor. O Senhor está mandando lembrar para santificar ao Senhor. Amém? A gente não podemos pegar isso aqui e colocar como uma extensão, podemos dizer assim, para a salvação. Nós não podemos usar isso aqui, tipo assim, se você não guardar o sábado, se você não fizer isso no sábado, você não vai ser salvo. Porque a salvação, a gente não vai alcançar ela assim. A Bíblia diz que a gente não vai conseguir alcançar a salvação através do nosso esforço. Entendeu, irmão? É pela graça, ninguém merecia nada. Se não fosse Jesus, o grande sacrifício que ele fez por nós, a gente não ia merecer a salvação, a gente não seria salvo. Ah, irmão, então pode viver de qualquer jeito? Claro que não é isso que eu estou falando aqui. Santificação é importante, sim. Seguir a paz com todos e a santificação, amém? Não é assim? Sem a qual ninguém verá a Deus. É muito importante. Como eu falei, é o 4º mandamento que foi dado a Israel, tá bom? Deus estava formando aqui uma nação separada, diferenciada das outras nações. Êxodo capítulo 31, versículo 16 até o versículo aqui 17. O sábado era um sinal da aliança entre Israel e Deus, ok? Então até aqui tudo certo, tudo ok.
Aqui na parte 2 do nosso vídeo aqui, a gente começa a ver o próprio Jesus, não é verdade? Confrontando o legalismo, a heresia dos fariseus, os doutores daquela época, não é verdade? Os religiosos. Agora entra uma parte muito importante aqui. Jesus Cristo, ele nunca pecou. Ele não tem pecado, nunca pecou. Dá para ver que os religiosos, eles acusavam Jesus Cristo o tempo todo por causa do sábado e outras coisas. A gente podemos ver aqui Marcos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Aqui, Jesus entra na sinagoga, ele encontra um homem com as mãos ressequidas. Os fariseus aqui observaram ali, né? Jesus curando aquele homem ali. E era um dia de sábado. Ali foi um motivo deles criticar Jesus, perseguir Jesus. Os fariseus, eles observavam Jesus Cristo porque eles queriam crucificar. Isso mesmo, acusar o nosso Senhor. Aí dá para vocês ver que Jesus Cristo, ele perguntou algo aqui interessante aqui, poderoso aqui aos fariseus. Vamos lá. Marcos capítulo 3, versículo 4. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Ponto de interrogação, interrogando aqui os fariseus. Salvar a vida ou matar? Tá vendo? Aí Jesus vai e cura aquele homem no sábado. O problema não era o sábado, tá entendendo? O problema era transformar o sábado em religião, sem misericórdia, legalismo. Por isso Jesus declara, olha aqui, Marcos capítulo 2, versículo 27. Olha o texto. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Cristo estava mostrando que o homem não foi feito para ser escravo do sistema religioso. Dá para ver que até naquela época ali, Jesus pregava contra o sistema religioso. Tá entendendo? Meus irmãos, a lei, ela apontava para Cristo. Tá entendendo? Agora imagina comigo, se Deus não tivesse dado a lei àquele povo que vivia lá no Egito, eles não tinham entendimento de nada. Era preciso a lei. A lei apontava para Cristo no Antigo Testamento. Agora você vai entender. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não vim revogar a lei, mas cumprir a lei. Foi o próprio Cristo que falou isso. Ele não veio acabar com a lei. Ele veio cumprir. Ele não veio revogar. A antiga aliança, ela apontava para Jesus Cristo. Está entendendo? Hebreus aqui, 8, versículo 13, diz que Deus estabeleceu uma nova aliança. Deus estabeleceu uma nova aliança, irmão. Isso aqui não significa que o Velho Testamento foi jogado fora. Não. O Velho Testamento não foi jogado fora. Tá? Ele é muito importante. Toda a Bíblia, ela é importante para nós cristãos. Significa que muitas práticas era a sombra daquilo que ia vir em Cristo. Uma pergunta para você aqui. Os apóstolos, eles obrigaram a igreja a guardar o sábado? Os gentios, somos nós, obrigou? Aqui em Atos, capítulo 15, o grande concílio da igreja primitiva, a discussão era o seguinte: os gentios convertidos precisavam guardar a lei de Moisés? Olha só aqui, presta atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5.
mostra aqui alguns irmãos defendendo isso. Eles não colocam aqui o sábado como um mandamento obrigatório, tá? Atos dos Apóstolos 15, 19, 20. Eles falavam sobre idolatria, prostituição, alimentos sacrificados, mas eles não obrigavam aqui a igreja a guardar o sábado, tá entendendo? Nem Cristo obrigou. Pense uma coisa comigo aqui. Se guardar o sábado fosse mandamento para a salvação, por que os apóstolos não lembraram disso e deixou registrado ali? Agora vamos aqui ouvir o apóstolo Paulo. Paulo vai falar para nós aqui, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar para vocês aqui, eu admiro muito o apóstolo Paulo, a sua sabedoria. Vamos lá. Aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 até o versículo 17. Texto: ninguém vos julgue pelo comer, beber ou por causa dos sábados. Tá entendendo? Tá aí, irmão. Tá aí, tá explicado. O que você tem a dizer? Deixando bem claro aqui, esse vídeo não é para desmerecer ninguém e nem atacar ninguém, é Bíblia. Eu estou apenas lendo a Bíblia Sagrada e fazendo aqui uma aplicação correta, justa, honesta. Observa aqui uma coisa comigo aqui. Paulo, ele está aqui falando das práticas da antiga aliança, correto? Ele chama aqui essas coisas aqui de sombras, né? Ou seja, apontava para Cristo. Falei para os irmãos. Aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 5, presta atenção. Faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. O apóstolo Paulo aqui, ele não transforma dia em requisito, ele coloca isso na consciência individual. Então, se é para guardar a lei, eu acho que tem que guardar tudo. Não adianta pegar uma parte só, um mandamento ou 2 mandamentos, e não seguir os outros mandamentos. Então, se é para seguir, tem que seguir. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os varões, os homens. Vocês sabem que todo macho, eles tinham que fazer uma cirurgia. Eles eram obrigados a fazer uma cirurgia. Vocês sabem disso? Fazer uma cirurgia ali no órgão genital do menino ali. Tinha que fazer uma cirurgia. Fazia parte também lá dos judeus lá. Você fez a cirurgia? Então não adianta pegar uma parte só da lei. Então, se é para pegar a lei, tem que pegar a lei toda e viver a lei. Meus irmãos, o grande problema aqui é querer judaizar a igreja. Trazer costumes judaicos para a igreja. Olha aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 3. Texto para nós aí. Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda lei. Então, se você fizer essa cirurgia aí, você está obrigado a guardar toda a lei. Ah, eu fiz a cirurgia, né? Circuncidar ali. Você guarda toda a lei? Não. Então tá errado. Então aqui o apóstolo Paulo, ele ensina algo muito forte, tá? Muito profundo aqui, meus irmãos. Então quem quer voltar aqui ao sistema da lei, ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Toda a lei ele tem que cumprir. Aí surge uma pergunta. Por que muitos defendem só o sábado? Aí ignora a circuncisão, sacrifício, leis cerimoniais, outras ordenanças também. Por quê? Para nós fechar com chave de ouro aqui, Tiago 2, versículo 10. Texto na tela. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Que Deus abençoe.
Que Deus abençoe você, entendeu? Pegou, irmão? Então compartilha esse vídeo, tá? Se você puder compartilhar, curta se você não curtiu ainda. Esse vídeo aqui é para nós aprender um com os outros, tá? Para nós aprender. Esse vídeo aqui não é para desmerecer ninguém é melhor do que ninguém não. Mas tome cuidado da forma que você interpreta as escrituras sagradas, tá bom? Para não fazer confusão. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Amo todos vocês, tá bom? Forte abraço do irmão Ezequiel. Se quiser se inscrever no canal, se inscreva para receber mais vídeos edificantes como esse vídeo aqui. Deus abençoe, um abraço. Comenta aqui embaixo de que lugar do Brasil ou do mundo você está me vendo para mim agradecer você. A paz do Senhor, Deus abençoe.